Olá, meus caros, tudo bem? Vamos começar na página 33, falar sobre potenciação de números racionais, tudo bem? Vou fazer com vocês suas experiências no laboratório. No item suas experiências, ele propõe para você a seguinte questão. Qual é o maior número que podemos representar com 3 algarismos? 2, tá? Então, qual é o maior número que eu posso representar com 3 algarismos número 2? Então, vamos lá. Eu posso representar o 222, certo? Usando 3 algarismos 2. Também posso representar o 22 ao quadrado, certo? Também posso representar o 2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. E posso representar 2 elevado a 22. Então, eu tenho essas 4 possibilidades de representar o número de 3 algarismos apenas com o algarismo 2, né? Então, vou resolver. O 222 é 222 mesmo, não dá para resolver nada. 222. Agora, 22 ao quadrado é 484. Tudo bem? 484. Aqui, pessoal, 2 elevado ao quadrado é o quê? É 2, potência de potência, multiplica os expoentes. Eu faço 2 vezes 2, 4. Vai ficar 2 elevado à quarta, que nada mais é que de 16, certo? E 2 elevado à 22ª potência é 4.194.304, certo? Então, qual é o maior número que eu posso escrever aqui com 3 algarismos 2? É o 2 elevado à 22ª potência, tudo bem? Potência de expoente negativo, meus caros. Agora vem um expoente que ele é negativo. Ele acaba alterando o valor do nosso produto. Então, eu sei, eu vou começar, pessoal, da direita para a esquerda, tá? Então, 2 à quarta é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. Ah, o que é, professor? 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então, o expoente vai me representar quantas vezes eu estou repetindo a minha base. Tá? Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. 2 elevado à primeira potência é uma vez só o número 2. Então, é igual a 2 mesmo. 2 elevado a zero, meus caros, todo número elevado a zero, não importa qual seja, é 1. Tá? Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Tudo bem? E agora, pessoal, quando o expoente é negativo, como é que eu vou fazer isso? Só quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter a minha base. Então, eu tenho uma base aqui que é igual a 2, certo? Minha base é igual a 2. Lembra lá do inverso? O que é o inverso de um número? É eu mandar a parte de cima para baixo e a parte de cima, quando não tem nada, é 1 para cima, certo? Então vai ficar o quê? Ó, mandei 1 para cima, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2 elevado a quanto? A primeira potência, que é igual a meio. Tudo bem? Então, 2 elevado a menos 1 é igual a meio, certo? Pessoal, olha aqui a próxima. Menos 2, 2 elevado a menos 2. A mesma coisa, pessoal. Vou inverter, ó. Não era 2 sobre 1, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Daí, o que eu faço? Eu inverto e troco o sinal do expoente de negativo, ele fica positivo, tudo bem? Então, eu vou resolver. O que é meio ao quadrado? É meio vezes meio, não? É meio vezes meio. Quanto que é meio vezes meio? Multiplicação de fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Certo? Então, 2 elevado a menos 2 vai dar 1
quarto. Professor, e quando é elevado a menos 3? A ideia é a mesma. Eu vou inverter, certo? Vai ficar meio elevado ao cubo. Então, agora eu vou fazer meio vezes meio vezes meio. 3 vezes, né? Estou repetindo a base 3 vezes. Então, inverto a base. Era 2, ficou 1 sobre 2. O expoente, que era negativo, fica positivo, tá? E vou fazer a potência normal. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, vai ficar 1 sobre 8. E menos 2, professor, e 2 elevado a menos 4, como é que eu vou fazer? A mesma ideia, tá, pessoal? Vou inverter, vai ficar meio elevado à quarta potência. Professor, por que tá dando embaixo os valores daqui? Por quê, pessoal? Porque eu estou invertendo o meu número. Então, sempre vai acontecer isso, ó. 2 elevado a 1 é quanto? É 2. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado ao quadrado é quanto? É 4. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. 2 elevado a menos 4 tem que ser igual ao quê? É igual a 2 elevado a 4, que é 16, então é 1 sobre 16. Tá? Então, sempre que eu for elevar uma base que não é fração a um expoente negativo, é só inverter o número e a parte de baixo vai continuar sendo o expoente, o número elevado ao expoente que está aqui positivo. Tudo bem? E o que acontece? Quando eu estou fazendo isso, pessoal, sempre eu vou, ó, se eu estou indo da minha direita para a esquerda, eu sempre vou dividir a minha base por 2, ó. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, meio. Meio dividido por 2, 1 quarto. 1 quarto dividido por 2, 8. 1 oitavo dividido por 2, 1 16avos. E assim sucessivamente, tá, meus caros? A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal, por 3, ó. 3 elevado à quarta, 81. 3 elevado ao cubo, 27. 3 elevado ao quadrado, 9. 3 elevado à primeira, 3. 3 elevado a 0, 1. 3 elevado a menos 1 dá quanto? 3 elevado a menos 1 vai dar 1 terço. Certo? Porque eu inverti, ó. 3 elevado a menos 2 dá quanto? Dá 1 nono. 3 elevado a menos 3 dá 1 sobre 27. 3 elevado a menos 4 dá 1 sobre 81. Tudo certo? E a mesma coisa que eu fiz dividindo por 2 aqui, eu vou dividir por 3. Ó. Então eu faço, ó, 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 dividido por 3, 1 terço. 1 terço dividido por 3, 1 nono. 1 nono dividido por 3, 1 27avos. E 1 27avos dividido por 3, 1 81avos. Tudo certo? Olha a próxima aqui, meus caros. Ó. Agora eu estou trabalhando com fração. Então, quando eu trabalho com fração, o que acontece? Ó, eu vou fazer normal a minha multiplicação quando o expoente é positivo. Então, ó, 1 meio elevado ao cubo é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Vai dar 1 oitavo. 1 meio elevado ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio, dá 1 quarto. 1 meio elevado à primeira é 1 meio mesmo. 1 meio elevado a 0 é 1. E agora, pessoal, 1 meio elevado a menos 1. Agora eu vou inverter. Então vai ficar, não era 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Aqui, 2 ou 2 sobre 1. Meio elevado a menos 2 é o quê? É 2 sobre 1 elevado ao quadrado, que nada mais é que 4, ou 4 sobre 1. 2 sobre 1 elevado ao cubo, que vai dar 8, ou 8 sobre 1. Tudo bem, meus caros? Então, o que a gente pode chegar como conclusão? Que para todo número racional A, com A diferente de 0, temos que o A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Tá? Então, sempre vai ser dessa forma, pessoal. Se eu tenho, por exemplo, ó, 2 elevado a menos 1, vai dar quanto? Vai dar 1
sobre 2 elevado a 1 positivo. Tudo bem? Então a gente pode dizer que sempre que eu tenho um A diferente de zero e esse A elevado a menos 1 vai dar 1 sobre A. E para todo racional A com A diferente de zero, temos que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado a menos 2 é igual ao quê? É igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado positivo, tá? Então, eu inverto o sinal do expoente, se torna positivo, e a minha base eu inverto, tudo bem? Olha outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho agora um número racional, A sobre B, uma fração, com B diferente de zero, temos que A sobre B elevado a menos N é igual ao quê? Ao inverso da fração. Então, o B não estava embaixo, o B foi para cima, e o A não estava em cima, foi para baixo, com o expoente positivo. Tudo certo? Então, pessoal, a potenciação de números racionais é dessa forma. Sempre eu vou pensar da seguinte forma. Se eu tenho uma base A, um expoente N, esse N representa quantas vezes eu estou multiplicando a base. Então, por exemplo, se eu tenho lá 2 ao cubo, o que é? É 2 vezes 2 vezes 2. Repito, 3 vezes o 2, que vai me resultar em 8. O 2, meus caros, o 2 ele vai ser chamado de base. Tá? Isso aqui eu chamo de base. O número que vem em cima eu vou chamar de expoente e o resultado que eu chamo de potência. Tudo bem? Tem umas regras que você tem que lembrar, tá, pessoal? Se o expoente for par, a potência sempre será um número positivo, tá? Então, o que acontece? Se o meu expoente for par, não importa se a base é negativa. Por exemplo, ó, se eu colocar menos 2 elevado ao quadrado, vai dar mais 4. Vai ser sempre positivo. Agora, se eu colocar ó, menos 2 elevado ao cubo, vai dar menos 8. A gente já viu isso, tá? Expoente par, potência positiva. Expoente ímpar, potência negativa, tá? Mas isso serve para base negativo, tudo bem? Só quando a base é negativo. Se o expoente for ímpar, a base positiva continua sendo positiva e a base negativa continua sendo negativa, tudo certo? E quando eu tenho um expoente negativo, ó, quando o expoente for negativo, é o que a gente viu aqui em cima. Quando o expoente é negativo, o que eu faço? Eu calculo a potência do inverso da base com expoente positivo. Então, se eu tenho se eu tenho 4 elevado a menos 4, isso é igual ao quê? O inverso dele. O que é o inverso de 4? É 1 sobre 4. Lembra lá, ó, não tem nada embaixo, é 1, esse vai para cima, esse vai para baixo. 1 sobre 4 elevado à quarta potência. Tá? Professor, esse for um número negativo, menos 2 elevado a menos 3. A ideia é a mesma, só vou pegar o inverso de menos 2. O que é o inverso do menos 2? É a fração menos meio. Tá? Fração menos meio elevado ao cubo. Daí agora eu vou olhar lá, ó. Base negativa, expoente ímpar, vai ficar negativo. Meio ao cubo dá 1/8. E para fechar, pessoal, a gente vai trabalhar algumas propriedades. Se eu tenho, pessoal, uma multiplicação de mesma base, eu vou somar os expoentes. Professor, o que é isso? Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho, ó, 2 à quinta vezes 2 ao cubo. Não é a mesma base? Então, ó, multiplicando a mesma base. O que eu faço? Eu somo os expoentes, tá? Por quê, professor? Porque se eu fizer, ó, 2 à quinta potência, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, estou repetindo a multiplicação. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, estou repetindo 3 vezes a multiplicação. Se eu somar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou ter 8, 2. Então, é igual a multiplicação de 8 fatores, ou seja, 2/8. Então, quando eu tenho a multiplicação de fração, eu vou somar os expoentes. Então, se eu tenho 2 à quinta vezes 2 ao cubo, mesma base, soma os expoentes.
Vai ficar 5 mais 3, 8. Então, se eu tenho aqui, professor, se eu tenho assim, ó, menos 3 elevado a menos 2, vezes 3 elevado a quarta potência. Como é que eu faço? Mesma coisa, ó, não é mesma base? Mesma base. Estou multiplicando, vou somar os expoentes. Vai ficar 3 menos 2 mais 4. Agora, ó, menos 2 mais 4 é quanto? É 2. Então vai ficar 3 ao quadrado. Ó, mais um exemplo, ó. 4 à quinta potência vezes 4 elevado a 1. Como é que eu faço? Mesma base, soma os expoentes. Então vai ficar 4 de 5 mais 1, que é igual a 4d elevado à sexta potência. Tudo bem? Então, multiplicação de mesma base, ó. Mesma base. Eu somo os expoentes. Pessoal, não posso fazer isso. Ó. Se eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, eu não posso somar os expoentes dele. Por quê? Porque aqui eu tenho a base 2 e a base 3. Então, não é a mesma base, ok? Divisão de mesma base, pessoal. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio, porque elas são operações inversas, contrárias. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 à quinta dividido por 2 ao cubo, mesma coisa, a ideia da construção é a mesma coisa da outra. 5 vezes o 2, 3 vezes o 2. Vou dividir. Vai ficar 5 em cima, 3 embaixo. Daí eu corto, ó, esse 2 com esse 2, esse 2 esse com esse 2, esse 2 com esse 2. Por que, professor, o senhor cortou? Porque, ó, 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Não vai alterar o valor. Então, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar só 2 vezes a multiplicação, ou seja, 2 ao quadrado. 2 à quinta dividido por 2 ao cubo é igual a 2 elevado a 5 menos 3. Vai dar 2 ao quadrado. Então, se eu tenho, ó, 3 a menos 2 dividido por 3 à quarta potência, o que eu faço? Ó, vou subtrair os expoentes. Vai ficar 3 menos 2 menos o 4. Porque agora eu estou subtraindo os expoentes, porque eu estou fazendo divisão. Menos 2 menos 4 são duas dívidas. Eu vou somar as duas dívidas. Dá menos 6. Então vai ficar 3 elevado a menos 6. Tudo bem? Ó, outro exemplo. Ó, 4 elevado a quinta dividido por 4 elevado a 1 vai dar o quê? Vou fazer subtração dos expoentes. Mesma base, subtrai os expoentes. 4, 5 menos 1. Vai dar 4 elevado a quarta potência. Tudo certo? Mesma base, tá, meus caros? Não pode somar se for bases diferentes. E para finalizar, meus caros, quando eu tenho potência sobre potência, ou potência de potência, eu multiplico os expoentes. Ó, porque 2 à quinta elevado ao cubo é 2 à quinta vezes 2 à quinta vezes 2 à quinta, não é? Não estou multiplicando a mesma base, vou somar os expoentes. Então vai ficar 5 mais 5 mais 5, 2 à 15ª potência. Ou 2 a quinta elevado ao cubo é 2 elevado a 5 vezes 3, que é 15, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 3 elevado a menos 2 elevado a 4 é o quê? É 3 de menos 2 vezes 4. Menos com mais menos, 2 vezes 4, 8. Multiplico o meu expoente. Ó, o outro exemplo. 4 a quinta elevado a 1. Quanto dá? Você vai fazer 4 de 5 vezes 1, que vai dar 4 à quinta potência. Reforço com vocês. Essas três propriedades da multiplicação de mesma base, divisão de mesma base e potência de potência, só vale se for mesma base. Se for bases diferentes, ela não vale. Quando eu tenho potência de 10, é só eu contar o meu expoente. Então, por exemplo, 10 ao quadrado é 1. Quantos zeros? 1, 2. Então, 10 ao quadrado é 100. 10 à quinta potência é 1. Quantos zeros? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 à quinta potência é 100 mil. 10 ao cubo é 1. Quantos zeros? 3. 1, 2, 3. Então, é 1000. Tudo bem? E toma cuidado, pessoal. Sempre que eu elevo ao expoente 0, resulta em 1. Tá? Todo número não nulo elevado
a zero é 1. Tá? E todo o número elevado a 1 é ele mesmo. Espero ter ajudado e até a próxima.